Olha, mais de 730 mil pessoas estão endividadas aqui em Alagoas e não sabem. Você pode saber se você faz parte desse número de maneira fácil e gratuita, pesquisando pela internet. Também é possível negociar as suas dívidas online. Vamos saber como fazer uma boa negociação e limpar seu nome na reportagem agora, de Maria Maciel, uma reportagem importante para você aqui no Fenômeno. Vamos ver. Gastos com aluguel, água, energia, telefone, alimentação, transporte são despesas que comprometem quase a totalidade do orçamento doméstico. Muitas famílias se viram como podem para não ficar no vermelho. Segundo uma pesquisa da FEComércio, 65% das famílias alagoanas têm algum tipo de dívida. Desse total, 29% têm dificuldade para pagar o que deve, ou seja, estão inadimplentes. A primeira coisa que a gente tem que entender, e o devedor tem que entender, é que dívida é uma coisa normal no nosso dia a dia. No mundo de hoje a gente só compra as coisas, a maioria das coisas que a gente consome é dividindo, então ao dividir você está fazendo dívida, então você está endividado. Isso é uma coisa. Qual o problema? Isso começa a ser problema quando você atrasa essa dívida. Muitos consumidores inadimplentes nem sabem por onde começar para negociar as dívidas. Um levantamento realizado pela Serasa mostra que 51 milhões de brasileiros nunca consultaram seu CPF e desconhecem dívidas com ofertas de negociação. Só em Alagoas são 730.883 consumidores inadimplentes que não sabem que têm dívidas no site e aplicativo da Serasa. A Serasa disponibiliza uma plataforma para negociação de dívidas online e 100% gratuita, onde o consumidor consegue da comodidade da sua casa fazer negociação e sair da inadimplência. É o Limpa Nome. O Limpa Nome está disponível tanto pelo site da Serasa, que é serasa.com.br, quanto pelo nosso aplicativo. E está disponível para baixar na sua loja de aplicativo de forma gratuita, é o aplicativo do ícone rosa. O consumidor ele consegue fazer um passo a passo muito simples, tanto para o cadastro, que leva no máximo 3 minutos, quanto para a negociação em si. O economista Francisco Rosário explica que para fazer uma boa negociação é preciso saber o valor da dívida, juros oferecidos e também as condições de pagamento. O credor, seja loja, seja cartão de crédito, seja banco, ele tem um canal, um 0800 ou um próprio lugar onde você vai negociar. Mas antes de negociar, você primeiro precisa saber quanto você está devendo efetivamente e qual os juros que você vai pagar para dividir, para repactuar aquela sua dívida. Então esses são os 2 primeiros passos. Primeiro entender que dívida é que você tem, né? Qual o principal e qual o juro que já se cobrou até ali. E depois, bom, tudo bem, você aceita, se você aquilo ali estiver correto e você aceitar, você então vai repactuar. E ao repactuar, você tem que saber quanto é que vão me cobrar a mais de juros, né? E se a parcela cabe no seu orçamento, para que você não faça não entre numa bola de neve, né? A negociação pode ser feita direto com o credor ou através da Serasa, que muitas vezes oferece condições mais vantajosas para o consumidor. Quando a Serasa faz um feirão de dívida, né? Normalmente o credor, ele já colocou aquela dívida como se fosse devedores duvidosos, como se fosse perdido. Então, se você for para renegociar e fazer uma proposta, às vezes eles já fazem uma proposta extremamente vantajosa, com reduções de até 90%, 95% do saldo e tal. Então, ficar atento a isso. Vale lembrar que não adianta negociar a dívida e continuar gastando. O consumidor precisa aprender a controlar os gastos e fugir dos apelos do consumo. Então, quando o orçamento fica apertado, a pessoa tem que ter esse controle, né? Se eu estou endividado, eu vou negociar, vou procurar uma parcela que cabe no meu bolso, mas ao mesmo tempo não posso incorrer em novas dívidas até aquela ser resolvida. Ou até a pessoa conseguir uma renda extra que dê conta do seu orçamento. Então, o controle de orçamento, anotar, ter uma visão geral, mês a mês, é fundamental para se controlar.
Muito bem, excelente a matéria da Maria Maciel, com explicações do nosso professor e economista Chico Rosário, deu um branco, Chico Rosário. É muito legal isso para você ficar por dentro, então, e não ficar aí caindo no fundo do poço. Importante, tá bom? Dicas legais para você.